Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 15ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 30 questões começou aqui com o texto "Doenças erradicadas podem voltar por falta de vacinação". O texto basicamente comenta sobre a redução do índice de vacinação no Brasil, referente ali ao ano de 2017, afetando ali em especial a vacinação, né, na faixa etária de crianças, né, na faixa etária de menos de um ano de idade, que é uma faixa etária crítica, porque é quando são aplicadas vacinas contra poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, varicela, todas elas doenças causadas por vírus, para as quais existe vacina. E como são doenças que têm ali um caráter reemergente, a importância da manutenção dos índices, né, da cobertura vacinal contra essas doenças para evitar que haja retorno, né, que haja reemergência desses vírus, provocando ali surtos, epidemias na população, uma vez que são doenças graves que podem levar ali a problemas no desenvolvimento das crianças, né, podendo inclusive levar à morte. O texto conclui informando aqui que apenas uma vacina nesse período havia, né, tido aumento pela procura, que foi a vacina contra a hepatite A, e segundo o texto, nesse período estava havendo um surto de hepatite A, o que teria sido então a motivação, né, para que as pessoas buscassem a vacina, o fato de estar havendo um surto da doença. Esse, infelizmente, é o comportamento natural do ser humano, mas é um erro grave. A vacina é uma profilaxia, ou seja, é algo que você deve tomar antes de estar acontecendo algo, né, algum cenário mais sério. Até porque uma vez que já tem um surto ou uma epidemia instaurada de algum vírus, pode já ser tarde demais, né? E isso aqui, inclusive, a gente pode inferir que, porque estava havendo um surto de hepatite a gente pode inferir que a cobertura vacinal, né, contra esse vírus estava baixa. Porque se uma parcela significativa da população tivesse vacinada contra esse vírus, não teria tido, né, surtos, né? A chance de haver um surto teria sido menor. Então é possível que a justificativa para esse surto fosse uma cobertura vacinal baixa contra esse vírus. A questão 1 citou febre amarela, poliomielite e sarampo, né? Mencionou aqui o caráter reemergente dessas doenças. E ela queria saber o seguinte: o que elas têm em comum? São causadas por vírus. Todas elas, né, são causadas por um vírus. Aqui o participante teria, né, que conseguir eliminar C, D e E, que são mecanismos de entrada do vírus no corpo. Cada um deles vai ter um mecanismo de entrada específico. Então, a febre amarela, por exemplo, entra por picada de mosquito. Né? O sarampo, por exemplo, gotículas de saliva. Sim, é um meio de transmissão. A poliomielite, ingestão de água contaminada, seria, né? Mas o que elas têm em comum? São causadas por vírus. Questão 2, especificamente sobre hepatite A, uma medida profilática contra esse vírus. Resposta: letra C, lavar bem legumes e verduras antes de seu consumo. A via de entrada do vírus da hepatite A no corpo humano é a via fecal oral, então você consumir alimentos contaminados pelo vírus, por exemplo, aqueles alimentos crus, frutas, legumes, verduras, até mesmo frutos do mar que são ingeridos, são consumidos crus, né, sem que haja cozimento, podem ser podem ser ali veículos de entrada desse vírus no corpo humano, além também de higienizar bem a mão, né? Seria também uma medida de você se prevenir, porque você pode estar com a mão suja, né, contaminada com o vírus, aí você pega um alimento, pega alguma coisa assim que vai comer e acaba se contaminando. Então, higienizar bem os alimentos e as mãos. Qualquer medida que diminua a possibilidade, né, desse vírus entrar pela sua boca, né, via fecal oral. A letra A coloca aqui: uso de preservativos em relações sexuais. Não está completamente errado. Vou tentar mencionar aqui um cenário super específico onde essa letra A poderia estar certa. Tá? Não estou defendendo que o gabarito deveria ser mudado, embora talvez fosse o caso, mas eu vou mostrar um cenário aqui super específico onde a A poderia estar correta. Sempre que tem questões de saúde, parasitologia, virologia, até mesmo questões de anatomia e fisiologia um pouco mais genéricas, eu gosto de mencionar, né, indicar esse site, Manual MSD, tem muita coisa boa aqui, muito conteúdo legal. Aqui, por exemplo, uma seção, considerações gerais sobre hepatite. Hepatite é uma inflamação no fígado, hepato, né, hepatócito, hepatite. E vai ter uma seção específica para cada tipo de hepatite, ó. Vai ter aqui, a pessoa pode clicar, né, hepatite A, hepatite B, deixa eu tentar rolar aqui, hepatite A, hepatite B, C, formas agudas e crônicas, né, hepatite D, E. Seção específica sobre hepatite A. Tem aqui, transmissão, ó. Em geral, se espalha quando as pessoas ingerem o vírus após tocar um objeto ou consumir um alimento ou bebida contaminada com fezes, via fecal ou oral. Aqui embaixo, por exemplo, prevenção. Boa higiene. Higiene, né? Manusear ao manusear alimentos. Enfim, lavar as mãos, né? A higiene pessoal. E é importante também, uma forma importante de prevenção também, a vacinação, né? Que está ali disponível e é recomendada para crianças e para adultos. Eles elencam aqui algumas pessoas que estariam em grupo de risco para a contração de hepatite A, e um desses grupos, né, de risco seria pessoas que praticam sexo anal. É aqui que eu vou tentar puxar aquela discussão que eu falei sobre o uso de preservativo. As hepatites B, C e D, existem relatos de contágio, de transmissão delas por via sexual, por fluidos sexuais, mas aqui a discussão que a gente vai fazer é outra. Aqui é o contato, né, pelo sexo anal por conta dessa coisa da via fecal oral.
Então imagina que tem uma pessoa que está contaminada pelo vírus, né? Portanto, ela está transmitindo esse vírus para outras pessoas através das fezes dela. E imagina que uma outra pessoa vem e faz sexo oral no ânus dessa pessoa, ou seja, tem contato ali oral com o ânus daquela pessoa. Essa pessoa estaria tendo contato direto com o local de saída das fezes, né, no corpo da pessoa infectada, e poderia estar ali contraindo diretamente o vírus, diretamente, né, na porta de saída dele principal do corpo humano. E aí eu forcei um pouquinho aqui a barra e tentei imaginar um cenário super específico. É um pouco gráfico, mas eu vou detalhar porque, enfim, somos todos adultos aqui, espero, né? Imagina que tem ali três pessoas fazendo sexo a três, né? Uma delas está contaminada pelo vírus. A outra vai lá, uma outra pessoa vai lá e penetra aquela pessoa no ânus daquela pessoa, sexo anal. Depois essa pessoa tira e uma terceira pessoa que não está contaminada faz sexo oral no pênis daquela pessoa que penetrou a outra contaminada. O pênis daquela pessoa que penetrou a outra e agora uma terceira pessoa está fazendo sexo oral nela, estaria sendo um veículo ali de transmissão do vírus daquela pessoa contaminada para outra que não estava contaminada porque houve transmissão fecal oral. Assim, como eu falei, o cenário é bem gráfico, mas eu tentei imaginar um cenário onde poderia haver esse tipo de contágio indireto ou direto, né, através do sexo. Agora imagine que aquela pessoa que penetrou o ânus daquela que está contaminada estivesse usando preservativo no ato ali da penetração. Quando ela tira, ela retira o preservativo e aquela terceira pessoa faz o sexo oral nela, agora sem o preservativo. O uso do preservativo nesse cenário específico teria sido ali uma maneira, sim, de prevenir, de evitar o contágio, né, a transmissão do vírus daquela primeira pessoa para a terceira pessoa. Como eu falei, é um cenário super específico, mas eu só tentei assim, criar esse cenário justamente assim, para mostrar que sim, o uso do preservativo em situações, circunstâncias super específicas poderiam ser uma forma assim, de você prevenir uma profilaxia, né, contra a transmissão do vírus da hepatite A. Enfim. A questão 3 trouxe pra gente um gráfico com os resultados de um experimento ali na desenvolvimento, né, de uma nova vacina. Foram aplicados ali 5 antígenos em cobaias e foi observado então a resposta, né, daquele organismo àquele antígeno. E com base nessa resposta, a pessoa teria que inferir qual deles seria o melhor antígeno para se utilizar numa vacina. Enfim, o que você espera de um bom antígeno para uma boa vacina é que ele promova no corpo da pessoa que recebeu a vacina uma resposta imune eficiente, né? Bastante produção de anticorpos, células de memória, com o mínimo possível de efeitos danosos no corpo da pessoa que recebeu a vacina. Então você não espera que a vacina gere na pessoa um quadro infeccioso grave, mas sim que a pessoa produza anticorpos e células de memória contra aquele antígeno. Repara que essa cobaia produziu, a partir do antígeno que foi injetado nela, uma quantidade de anticorpos suficiente, né, para aquela quantidade de antígenos que foi injetada. Então, assim, seria interessante para uma vacina? Talvez, né? Mas compara a 1 com a 2. Olha como a 2, para a mesma quantidade de antígenos que foi injetada, a produção de anticorpos dela foi muito maior. Então, em comparação com a 2 é muito melhor como vacina. Porque aqui você tem a segurança, né, de que realmente ela vai produzir aquela resposta imunológica, enfim, super eficaz, com produção de anticorpos abundantes e, eventualmente, células de memória. A 3, ela também produziu bastante anticorpos, mas repara que ela permitiu aqui o que parece ser um quadro infeccioso, né, na pessoa que recebeu esse antígeno, na cobaia que recebeu esse antígeno. É algo que você observa, por exemplo, em alguns casos super raros, mas pode acontecer, em vacinas, por exemplo, de vírus atenuado, onde algumas cepas do vírus que são utilizadas na vacina podem recuperar a virulência e gerar na pessoa que recebeu a vacina um quadro infeccioso normal, né? Porque, enfim, o vírus recuperou a virulência. Então, isso aqui poderia estar ilustrando uma vacina de vírus atenuado, por exemplo, onde o vírus recuperou a virulência. A 4 parece placebo, né? Você colocou ali um antígeno na cobaia, não gerou nada, não mudou nada, não produziu anticorpos nem nada, parece placebo. E a 5 talvez é a pior de todas, porque houve aqui o quadro infeccioso e nem sequer houve resposta imune para dar, né? Para, enfim, suprir, né? As demandas desse organismo. A 3 pelo menos teve produção de anticorpos, a 5 nem isso. Então, assim, a 5 é uma péssima vacina. E a melhor de todas seria a 2. Texto para as questões 4 a 7, estamos chegando cada vez mais perto da cura para AIDS. O primeiro caso documentado de cura, né, para AIDS foi de um paciente que ele era contaminado, né, ele tinha o HIV, e ele tinha também leucemia. E por conta da leucemia, ele recebeu um transplante de medula óssea, né, onde o doador que doou essas células tronco para ele tinha uma mutação no gene para a proteína CCR5. E a mutação nesse gene para essa proteína, que é a proteína que codifica ali que é um gene que codifica uma proteína que é um sítio primário de ligação do HIV em linfócitos T. Por conta dessa mutação, esses linfócitos T não podem ser infectados pelo HIV. Então, esse cara que tinha a AIDS, né, mas também tinha leucemia, recebeu esse transplante
e supostamente ficou ali curado da AIDS, porque agora os linfócitos T que ele estava produzindo, a partir dessas células mutadas, né, não podiam ser infectados pelo HIV. Então a 4 foi bem objetiva, o transplante de medula óssea foi responsável pela cura do paciente infectado pelo HIV, pois a medula com a mutação no gene CCR5 produz linfócitos que não podem ser infectados pelo HIV. Vou tentar explicar brevemente como é que acontece isso. No último vídeo a gente também teve uma questão lá sobre a AIDS HIV, né, sobre a proteína GP41. Eu mostrei lá um capítulo do livro de virologia, Norma Sueli. Um capítulo muito bom, muito completo sobre AIDS, sobre HIV, um livro específico sobre virologia. Hoje eu vou mostrar um capítulo do livro do Abbas, de imunologia, também um capítulo só sobre doenças aqui, sobre imunodeficiências congênitas adquiridas, dentre elas a AIDS. Porque como a questão que a gente viu agora está situada numa sequência de questões sobre imunologia, eu achei que seria mais adequado trazer um livro de imunologia para a discussão e também para enriquecer, né, o repertório de possibilidades. Muito importante ter vários livros, vários autores, né, que vão tratar dos mesmos assuntos, porque a pessoa tem ali enriquece, né, o repertório de possibilidades de aprofundamento nos estudos. Então aqui vai ter uma seção, né, vírus da imunodeficiência humana e a síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV. Então ele traz aqui também, né, um esqueminha com, enfim, a estrutura do vírus, né, ali aquela proteína GP41, GP120 que o vírus utiliza, né, para se ligar nos receptores ali do linfócito T, para fazer, né, a entrada na célula. Aqui a gente tem a membrana de um linfócito T, temos aqui o receptor, né, CD4, temos aqui também um receptor de quimiocina. É essa classe de receptores de quimiocina aqui que tá, né, aquele receptor que a gente viu lá, o CCR5, vai estar dentro dessa classe aqui. Então aqui agora super específico, né, temos aqui o nome de todos os componentes ali que vão participar desse processo. Num primeiro momento aqui, ligação da GP120 do HIV ao CD4 da célula T. Então, né, aqui no segundo momento, alteração conformacional do GP120 promove ligação ao receptor de quimiocina. Aqui que está o X da questão. Depois disso aqui vão acontecer algumas mudanças conformacionais ali que vão permitir, né, o acesso do vírus ao interior da célula do linfócito. Os receptores de quimiocina são os mais importantes, né? Mais importantes agem como correceptores para HIV são CXCR4 e CCR5. E a coisa realmente fica muito específica, né? Você vai ter duas linhagens ali de HIV, macrófago trópico ou hemitrópico, né? E célula T trópico, que vão chamar de T trópico. Os que vão se ligar no CCR5 são os T trópicos. Mentira, falei besteira, eu confundi. Os vírus macrófago trópicos, o hemitrópico, né, expressam a GP120 que se liga ao CCR5. Então é o inverso do que eu falei anteriormente, tá? O que vai se ligar no CCR5 é o macrófago trópico hemitrópico. E é muito importante dizer que nesse nível de especificidade aqui, eu mesmo já tô aqui mais perdido que segue um tiroteio. Mas é importante ter pelo menos contato uma vez na vida com o assunto, porque pelo menos aquilo ali já fica lá no fundo da cabeça da pessoa, né? Você já viu uma vez esses termos, né? Eu não me inibo, não. Quando eu vejo assim, coisas muito complicadas, eu leio. Pode ser até que eu não entenda a princípio, mas já li pelo menos uma vez. Então, essa coisa de macrófago trópico, célula T trópico, a CCR5, CXCR4, amanhã talvez eu não lembre disso, mas já vi uma vez na vida, né? Quando eu vir de novo, opa, eu já vi isso aí uma vez. Já sei até o capítulo do livro que eu vi. E para concluir, a importância do CCR5 na infecção pelo HIV em vivo é suportada pela descoberta de que os indivíduos que não expressam esse receptor, aqueles que têm aquela mutação, né, devido a uma herança homozigota, então presta atenção aqui, ó, a herança homozigota a gente já infere aqui que são alelos recessivos, né, que tem que estar em homozigose para poder expressar. Então é uma herança recessiva, homozigota, de uma deleção de 32 pares de base no gene CCR5, esses são resistentes à infecção pelo HIV. Como eu sei que a vida é muito curta e nem todo mundo vai ter tempo e paciência para ficar lendo aqueles capítulos longos de livros, vou colocar também assim um link para esse artigozinho aqui, que é uma apostilazinha, né, super bem ilustrada, super facinha de ler, que vai também falar sobre esse mesmo tema, a questão ali do CCR5, né? Super bem ilustrado, mais fácil de ler, mais fácil de digerir, né, do que o capítulo do livro. Então clique aí no link que vai estar na descrição. Aqui ilustrando, né, que a proteína, né, o correceptor CCR5 mal formado impede ali, como ele é um correceptor do HIV, né, ele impede então que o HIV infecte o linfócito T. Questão 5 falou sobre quimioterápicos, alcaloides, falou sobre dois alcaloides, né, vincristina e vimblastina, alcaloides vegetais que impedem a polimerização correta dos microtúbulos. Bom, sem a formação dos microtúbulos, você interrompe o ciclo celular, né? A célula não passa da fase da metáfase e não entra em anáfase. Os microtúbulos são um componente fundamental ali para que haja a separação dos cromossomos, né? Na etapa ali na anáfase da mitose. Para que haja então essa separação, esse movimento dos cromossomos para os polos opostos, é importante que seja formado ali os microtúbulos, né? O fuso, enfim. Se você impede a polimerização de microtúbulos, você impede a separação dos cromossomos e você estaciona a célula em metáfase. Essa, inclusive, é uma
técnica que a gente já viu anteriormente em provas anteriores aí, utilizando outros princípios, né, outros fármacos, outros quimioterápicos. Aqui eles estão citando esses dois aqui. Aqueles dois alcaloides são extraídos dessa planta aqui, Catharanthus roseus, chamado popularmente de vinca, o que na verdade é até meio incorreto, porque a vinca original mesmo é do gênero vinca. Aqui, o gênero vinca, que é o gênero original, né, também é da família Possinacea. Aqui uma foto, isso aqui é a vinca verdadeira. Essas são bem parecidas realmente, né, é bem fácil realmente de confundir. Então essa Catharanthus roseus acabou também sendo popularmente chamada de vinca, porque são muito semelhantes, né. É uma plantinha muito comum, a gente vê ela em todos os canteiros aí, praticamente em qualquer lugar assim que tem um canteiro de planta vai ter uma plantinha dessa aqui. Olha os frutinhos dela, né, a sementinha dentro do frutinho. É uma planta de muito fácil, germina muito fácil, pega muito fácil, sabe, é bem fácil de plantar, por isso que ela é bem popular e é bonitinha, né. É uma plantinha originária de Madagascar, então é conhecida, né, por alguns inclusive como vinca de Madagascar. Ela chegou em algum momento a ser classificada no gênero vinca, mas depois um outro estudioso lá pegou e colocou ela num novo gênero, que é o gênero Catharanthus. Então você repara que o próprio Linneu confundiu, né? Ele olhou pra ela e pensou que era uma vinca. Para concluir aqui, a vimblastina é hoje, juntamente com a vincristina, um dos agentes terapêuticos mais eficazes no tratamento de leucemias, doença de Hodgkin, vários tipos de câncer. Vou colocar um link para essa página aqui, quem quiser depois dar uma aprofundada sobre essa plantinha. Questão 6. Sobre HIV, a mais importante forma de evitar contágio pelo HIV seria, dentre as alternativas que foram oferecidas aqui, fazer sexo somente com uso de preservativo. A forma mais, talvez, eficiente realmente de evitar o contágio por HIV é a abstinência, né, o famoso celibato. Mas dentre as alternativas que foram colocadas aqui, as mais realísticas, né, usar o uso de preservativo. Então aqui é a página do CDC sobre prevenção, né, da transmissão de HIV. Você pode usar diversas estratégias, como por exemplo a primeira logo que eles colocam aqui, abstinência, não ter relações sexuais. Agora, isso aqui é realista? Não, não é realista, né? A maioria das pessoas não vai conseguir, enfim, praticar a abstinência. Então, para quem não consegue não praticar a abstinência, tem outras formas aqui de prevenção, né? Interessante dar uma lida nisso aqui. As principais que eles deram aqui logo no começo, né? Abstinência, não compartilhar agulhas para quem usa drogas injetáveis e o uso de preservativos. 7. Supondo que a mutação CCR5 seja autossômica recessiva, e quando eu estava mostrando lá o capítulo do livro eu mencionei, né? Isso aqui tem cara de ser herança recessiva. A probabilidade de um casal heterozigoto, né? Para esse gene ter uma criança resistente ao HIV. Ou seja, um casal heterozigoto ter um filho azinho. Uma criança, né? Um filho independente do sexo, azinho. A gente faz aquele cruzamento mais básico de todos, né? Azinho com azinho. Repara aqui, 1/4 da prole vai ser azinho, né? Então 1/4, 0,25, 25%. Portanto, B, 25%. Texto para as questões 8 a 10 fala sobre o desastre de Brumadinho. O número de mortos chegou a 150. Na verdade, esse número aqui está subestimado. O número chegou a quase 300 pessoas. A tragédia em Brumadinho foi um rompimento de uma barragem, ali em Minas Gerais, né? E o rompimento dessa barragem liberou ali uma grande quantidade de lama que saiu, enfim, avançando, né? E destruindo diversos ecossistemas. Destruiu ali corpos d'água, né? Rios, mananciais. Afetou muito de forma irreversível, né? Outros ficaram bem impactados. A fauna, a flora toda foi muito impactada por essa lama. Uma lama, inclusive, rica em materiais tóxicos, né? Produto ali da atividade de mineração. E com base nisso, vai ter aqui uma sequência de questões de ecologia. A 8 abordou a degradação da mata ciliar, né, provocada ali pela ação dos dejetos, levando ali ao quadro de assoreamento de rios, né, diminuindo sua profundidade. Uma imagenzinha aqui para ilustrar, né, a importância da vegetação da mata ciliar ali no entorno, né, dos rios. A importância da raiz, né, especialmente de espécies arbustivas e arbóreas. Como que as raízes dessas plantas mantêm, né, a terra em volta ali dos rios, dos mananciais, dos córregos, firme, segura. A ausência dessa vegetação, desse sistema, né, de raízes ali, deixa a terra, né, a parte de terra aqui em volta dos rios exposta, por exemplo, à chuva, né? Essa terra escorre em direção ao rio e vai se sedimentando, ele vai se acumulando no leito do rio, que vai ficando mais alto e eventualmente forma o que a gente chama ali de assoreamento. Por isso a importância da manutenção da mata ciliar no entorno ali do rio para impedir que essa terra escorra em direção ao rio. Aqui um exemplo de o que um dia foi um rio, né? Aqui totalmente assoreado. Repara que aqui, né, o que seria o leito do rio que teria que estar fundo abaixo da água, né? Agora está acima da água, ou seja, está totalmente assoreado. A questão 9 falou sobre o acúmulo de metais pesados, enfim, na água, né, podendo levar ao fenômeno da biomagnificação, que consiste no acúmulo de poluentes ao longo da cadeia alimentar. Então, aqui um cenário ilustrativo, porém não necessariamente hipotético, uma vez que isso aqui acontece na vida real. Áreas ali onde as pessoas subsistem, né, da pesca e em locais contaminados, por exemplo, por mercúrio, esse cenário aqui acontece de verdade. Repara que o mercúrio, por exemplo, né, vai se acumulando na cadeia alimentar proporcionalmente ao tamanho, né, à biomassa
ser vivo. Então, assim, as algas, por exemplo, né, acumulam determinada quantidade desse metal. Quando vem aqui, por exemplo, um peixe pacu, que vai comer ali a alguinha, né, ele acumula uma parte maior. A truta que come o pacu já acumula mais, porque a truta vai comer vários pacus ao longo da vida dela. Um tucunaré, que vai comer trutas, ele vai comer várias trutas ao longo da vida dele, a truta já tem uma quantidade ali do mercúrio no tecido dela, o tucunaré vai também, enfim, acumular, né, uma quantidade proporcional de mercúrio. Lembrando que o mercúrio, como outros poluentes, alguns outros poluentes, né, eles não são biodegradáveis, então eles ficam no tecido, se acumulam e não são depois eliminados do tecido, né, do corpo do animal. Por isso a bioacumulação, né. Eventualmente vem o ser humano ali, come o tucunaré, né, o ser humano que o predador de topo de cadeia, vamos colocar assim, é o que mais acumula. Isso é a biomagnificação. Para quem está estudando para Enem, essas últimas questões foram bem importantes porque são temas bem recorrentes em Enem, inclusive. A 10 também, ó, falando aqui sobre o uso de micro-organismos e plantas na tentativa de combater impactos ambientais. Algumas plantas podem remover poluentes do solo por meio das raízes, armazenando, né, nas raízes, caules, folhas. Algumas também podem modificar os poluentes, né, fazendo ali realmente o processo completo. Isso é a famosa biorremediação, um tema também bem recorrente em Enem. Esse texto aqui, Métodos de Biorremediação, tem uma imagenzinha aqui nele aqui que eu queria mostrar. Ah, processos, né, que a planta pode realizar ali no sentido da biorremediação, então, na raiz, aqui a água, né, na terra e no solo também, risofiltração, fitodegradação, fitoestabilização, isso aqui são processos que a planta pode fazer na biorremediação, né? Aqui na parte aérea, fitoextração, fitodegradação, fitovolatilização, isso aqui é super importante porque substâncias que são volatilizáveis, né, a planta pode inclusive tirar eles do solo ou da água e jogar para a atmosfera na forma ali de algum gás, talvez, né, volátil. E aí, realmente, aqui a biorremediação estaria sendo feita de forma bem completa. Não sei dizer se toda planta necessariamente faria todos esses processos ou se faria assim apenas alguns deles, mas enfim, são propostas aí, né, de métodos para você fazer a biorremediação utilizando plantas. A página da Wikipedia em inglês sobre biorremediação é bem completa, bem longa, tem bastante referência bibliográfica aqui no final. Se tiver alguém de repente fazendo uma pesquisa, né, um trabalho de escola sobre biorremediação, é uma fonte interessante de informação. Texto para as questões 11 a 13. Novas espécies de aranha marrom são descritas por pesquisador do Butantan. Então teremos questões aqui agora sobre zoologia de invertebrados. Bom, então aranhas marrom, do gênero Loxosceles. Aqui no último parágrafo o texto diz que elas são encontradas sob rochas, debaixo de cascas e buracos de árvores, cavernas, bambuzais, fendas, etc. Tudo isso se refere ao habitat, né, dessa espécie. Questão 12 diz: aranhas são classificadas no filo Artrópoda, ok? Uma característica que distingue as aranhas especificamente dos demais integrantes do filo Artrópoda. Eles colocaram aqui o gabarito letra D, presença de 4 pares de pata. Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Essa característica 4 pares de pata ela é comum a todos os aracnídeos. Já devem ter ouvido falar, né, de, claro, carrapatos, ácaros, escorpiões. Todos os aracnídeos têm 4 pares de pata. Eles também são artrópodes, né? Diversos quelicerados, inclusive, têm também 4 pares de pata, a maioria, eu acho. E também são artrópodes, entendeu? Então, assim, quando ela diz que o que distingue as aranhas dos outros artrópodes é elas terem 4 pares de pata, isso aqui estaria incluindo também, de certa forma, escorpiões nesse resto, né, de artrópodes que estariam sendo diferenciados das aranhas. E isso eu achei problemático aqui. Para ficar correto, podia ter escrito assim: uma característica que distingue os aracnídeos, né, e diversos quelicerados dos demais artrópodes. Aí sim a pessoa poderia colocar aqui presença de 4 pares de pata. Uma vez que essa é uma sinapomorfia em diversos grupos ali. O referencial que eu uso para falar de zoologia de invertebrados geralmente é o Brusca, a terceira edição, né? Então vamos lá. Equidizozoa, né? A gente já falou sobre isso. Aqui embaixo, filoartrópoda. Subfilos, né? Tem crustáceos, hexápodas, que são os insetos, miriápoda. Subfilo Chelicerata. Características gerais do subfilo Chelicerata. Diversas, né? Dentre elas, 4 pares de pernas locomotoras. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Alguns grupos aqui dentro de Chelicerata vão ter mais pernas locomotoras. Não vou lembrar agora de memória, mas quem lê aqui o capítulo vai ver. Mas, assim, é uma característica que você pode fazer quase que uma generalização, pelo menos a nível de aracnídeos, seria correto afirmar. Uma árvore filogenética que eu peguei aqui na Wikipédia mesmo só para ilustrar, os quelicerados, aracnídeos. Bom, quelicerados tem ali chifosura, alguns outros grupos, né? Essa aqui é uma proposta de 2007, não sei se é a que está vigente até o momento, mas só para ilustrar. Aracnídeos, você vai ter ali escorpiões, né? Vai ter opilhões, vai ter aqui dentro, aqui um grupinho de ácaros, né? Enfim, as aranhas, os carrapatos, etc. E aqui de novo, né? Características genéricas do grupo, 4 pares de pernas locomotoras. 13. Se você for picado por uma aranha marrom, acredite, você não vai virar o Homem-Aranha, mas sofreria a ação hialuronidásica e colagenásica do seu veneno. E o tecido-alvo, né, desse veneno, no caso, seria a derme. Mas formaria ali, né, um quadro de necrose na derme. Afetaria a epiderme também? Sim.
Afetaria talvez músculo? Sim, provavelmente, né? A necrose iria afetar tudo isso. Talvez até mesmo alguns nervos ali. Mas o tecido-alvo é a derme, por conta justamente do ácido hialurônico e das fibras colágenas. Eu vou mostrar aqui no livro de histologia só para ilustrar, bem brevemente. Eu vou mostrar brevemente aqui, bem por alto, dois quadros desse capítulo 4 aqui do Gartner, de histologia, matriz extracelular, só para tentar construir uma ideia. O colágeno é uma proteína muito presente assim, em matriz extracelular em diversos tecidos, a cartilagem, tecido epitelial, enfim, tecido conjuntivo, né, abundante no tecido conjuntivo. Só queria pontuar aqui que ele vai estar presente na derme, tá vendo? Em diversos pontos aqui, em junções, né, da derme com a epiderme, lâmina basal, enfim. E vai ter um glicosaminoglicano chamado ácido hialurônico presente em alguns tecidos também, inclusive na derme. E existem os proteoglicanos, que são junções de proteínas, né, com glicosaminoglicanos. Por exemplo, as fibras de colágeno proteico, né, podem se ligar ali a moléculas de ácido hialurônico, formando algo aqui que eles chamam de agrecano. Enfim, só para mostrar aqui a relação entre elas, algumas bactérias, por exemplo, têm uma ação ali, uma enzima chamada hialuronidase, que tem ação, né, nisso aqui, e que, enfim, tem algumas consequências também ali histológicas. E o meu argumento aqui é que, como o veneno lá da aranha marrom tem ação hialuronidásica e colagenásica, ela deveria em algum momento estar atuando em alguma dessas estruturas aqui. Eu não sou especialista no assunto, mas pelo que eu consigo construir, né, do que eu tenho aqui de informação, dos livros e tudo mais, ela deveria ter alguma ação semelhante, inclusive, a isso aqui que essas bactérias fazem. Só tentei ilustrar um pouco para ficar menos abstrato. Uma tirinha para as questões 14 e 15, o Garfield, que é um gato assumidamente obeso, né? E sedentário. Ele tenta entrar no regime e não consegue, né, completar o regime, enfim, tem dificuldade. A questão 14 falou sobre obesidade. Alguns hábitos alimentares saudáveis podem reduzir sua ocorrência, como, por exemplo, o gabarito que eles deram. Se eu não me engano, foi o realizar exercícios aeróbicos frequentemente, mas essa questão, na verdade, foi anulada, justamente porque eles pedem hábitos alimentares saudáveis. E o gabarito, né, a questão que seria a correta, não fala nada de alimentar, são apenas hábitos saudáveis, né, de praticar exercícios aeróbicos, né, para a pessoa perder peso, mas não tem realmente nada de alimentar aqui. Então, essa questão acabou sendo anulada porque foi mal formulada. Além disso, a gente tem que considerar que a obesidade pode ter fator genético envolvido, né, e nesse caso, apenas cirurgias bariátricas e outro tipo enfim, de procedimentos que seriam adequados para o tratamento. 15. O baixo consumo de alimentos gordurosos pode ser problemático em homens e mulheres acima de 40 anos. Isso ocorre porque o colesterol dos alimentos, no caso, eles vão entrar na composição dos hormônios sexuais, testosterona, estradiol, estrogênio. Capítulo 80 do Gitton Hall traz aqui esse gráfico com a variação dos níveis de testosterona ao longo da vida de um homem. Então, tem alguns picos ali na idade ainda fetal, neonatal. Na puberdade, a testosterona aumenta muito, né? E, eventualmente, quando chega ali por volta dos 40 anos, ela começa a cair. Daí a importância da pessoa manter uma alimentação sempre com colesterol, né? Enfim, com quantidades adequadas de colesterol para poder, para além, né, do fator biológico natural da queda do hormônio, a pessoa também não tem uma deficiência do hormônio por conta de uma alimentação pobre em colesterol, já que o colesterol entra na biossíntese da testosterona. E no capítulo 81, que vai falar sobre, sobre os hormônios femininos, né? Aqui estaria o gráfico com a variação do estrogênio ao longo da vida de uma mulher. Repara que a mulher, por ter ciclos, né, menstruais, ciclos reprodutivos, os picos do hormônio estrogênio eles variam, né? Eles formam meio que essa onda, né, cíclica. Mas repara que também ali por volta dos 40 e poucos anos, esse ciclo, né, por conta da menopausa, o ciclo menstrual acaba e os níveis de estrogênio tendem a ir caindo e caindo e caindo. De novo, a importância de manter uma alimentação com quantidades adequadas de colesterol para não ter, além, né, também não ter deficiência do hormônio por conta da alimentação. E aqui, só para não passar batido, né, o colesterol como precursor ali de diversos hormônios, progesterona, cortisol, testosterona e estradiol. Esses aqui que a gente está discutindo. Texto para as questões de 16 a 18. Fogo destruiu o acervo com mais de 20 milhões de itens no Museu Nacional. Aquele incêndio que teve, né, que destruiu ali boa parte das obras do Museu Nacional em 2018. PF investiga causas do incidente. Bom, a causa é falta de investimento, né, descaso, desleixo. Ah, muitos especialistas que conheciam a estrutura do museu já estavam alertando sobre a possibilidade, né, sobre o risco desse tipo de acidente acontecer. Enfim, não fizeram nada, né, deixaram acontecer. Foi uma grande perda para a cultura brasileira. Da ciência também, porque tinha muita coisa ali de importância científica. Algumas poucas peças conseguiram ser salvas, né? A 16 coloca aqui, né, que uma Icicata conseguiu ser preservada, né? Depois do incêndio. Bom, eles disseram que suponha, né? Então ficou meio na dúvida agora se ela efetivamente conseguiu ser preservada ou não. Mas enfim, digamos que ela tenha sido preservada. Aqui estaria a Icicata, né? Bom, com base nas características, né, da planta, você poderia determinar que a planta é classificada como
A gente consegue ver aqui pela característica aqui das nervuras da folha, né? Que essa aqui seria uma dicotiledônea. A nervura foliar característica das monocotiledôneas é, o modelo paralelinervia, né? São nervuras paralelas, enquanto que nas dicotiledôneas seria reticuladas, né? Reticulinervias, como alguns chamam, que é aquele modelo de folha mais comum que a gente costuma desenhar, né? Outras características também podiam ser usadas para reconhecer aquela planta, mas eu achei que a mais óbvia lá era a nervura das folhas. Podia, se a gente tivesse acesso, né, ao número de cotilédones, à disposição dos feixes vasculares, à forma da raiz, né, número de componentes florais. Número de pétalas, sépalas, né, estames. Em monocotiledones vai ter múltiplos de 3, tépalas, sépalas, né, enquanto que em dicotiledones vai ser múltiplos de 5, às vezes 4. Aqui nessa SCATA eu achei que o mais óbvio era as nervuras mesmo das folhas, que já seria suficiente, inclusive, para bater o martelo e dizer dicotiledônea. Aqui nesse site a gente consegue ter acesso aqui ao modelo digital daquela SCATA, onde a gente pode, inclusive, ter algumas informações a mais, né? A gente pode olhar aqui a etiqueta dela. Ó, família Solanaceae, espécie Brugmansia suaveolens. Então, é uma dicotiledônea, né? Família Solanaceae. Pela etiqueta a gente percebe que essa SCATA pertence à Universidade do Estado do Pará, né? Então, acho que aquela história lá do Museu Nacional realmente foi só foi só uma suposição mesmo, só para ilustrar a questão. Essa Brugmansia suaveolens é a famosa trombeta de anjos que chamam, né? É uma planta super bonita, para fazer assim um paisagismo com ela, uma jardinagem. Tem essas flores que realmente parecem trombetas, né? Parecem sinos também. Super bonita, super, enfim, dá né, uma coisa super imponente, flores grandes, bonita. 17, o Museu Nacional continha algumas esculturas em cera, representando indivíduos afetados por leishmaniose tegumentar, úlcera de Bauru, uma doença transmitida, né, por picada de mosquito, o mosquito palha, famoso flebotomínio. Já falamos sobre isso muitas vezes em vídeos anteriores, já mostrei o ciclo, já dei indicações de leituras. Revejam aí os vídeos anteriores para mais detalhes. Vou tentar mostrar agora só um exemplar aqui dessas esculturas, só para trazer, né, a ilustração. Alertando pessoas super sensíveis. É uma imagem de uma pessoa com uma espécie de ferida, né, na região ali do nariz, então é uma coisa um pouquinho, para alguns, nojenta, né? Mas aqui está. Essa aqui seria então um exemplar. Uma foto, inclusive, tirada no próprio Museu Nacional. Essa foto foi tirada ou postada aqui, né, no 17 de julho de 2018, pouquinho antes do incêndio. Parece que foi uma premonição, né? E a 18 também bem objetiva, bioma brasileiro que possui espécies vegetais adaptadas ao crescimento e germinação após o incêndio. Famoso cerrado, né? Também um teminha bem recorrente, bem batido aí já nas OBBs. Texto para as questões 19 a 21 conta a história aqui de 3 irmãos que decidiram retirar o estômago para evitar câncer. Uma irmã deles teve câncer no estômago, né? E esse câncer tinha ali um fator genético envolvido. Eles fizeram, né, o estudo e souberam que também tem o gene para o câncer. Foram lá e decidiram, para evitar desenvolvimento de câncer no estômago, tiraram o estômago para pelo menos, né, evitar o surgimento da doença. Similar ao que é realizado, por exemplo, em casos de pessoas que têm histórico de câncer de mama na família, né? Para evitar problemas futuros, a pessoa vai lá e retira logo a mama. Só que o estômago é um órgão bem mais, digamos assim, ele está envolvido em muito mais processos do que a mama, né? Então, assim, retirada do estômago é algo bem crítico. Bom, eles dizem que a operação salvou suas vidas, eliminou o risco. No entanto, descobriu-se agora que Tahir, a filha dele, né, um dos caras ali, carrega o mesmo gene. Eles estão introduzindo aqui uma possibilidade de herança ligada ao X que vai ser usada numa questão ali abaixo. 19. Indivíduos que não possuem estômago devem apresentar dificuldade em diversos processos, né? Mas dentre os que foram apresentados aqui, combate aos micro-organismos do alimento, o suco gástrico, né? Rico em ácido clorídrico, pH baixíssimo, é um dos componentes ali que ajuda a combater invasão de micro-organismos que vêm, né, misturados ali no alimento, etc. E como eu falei anteriormente, né, o manual MSD você pode estudar anatomia, fisiologia, parasitologia, virologia, tem tudo nele. Aqui uma seção só sobre a anatomia do sistema digestório, né? Estômago. Aqui, o ácido clorídrico proporciona um ambiente altamente ácido necessário para a pepsina decompor proteínas. A elevada acidez no estômago também funciona também como uma barreira contra infecções por matar a maioria das bactérias invasoras. Esse site oferece também uns modelinhos anatômicos aqui virtuais, né? Dá para a pessoa dar uma explorada, assim, olhar as partes, fazer um estudo anatômico mais ilustrativo, né? E aqui a questão que eu falei, suponha que um geneticista tenha determinado que o gene em questão da doença, né, seja ligado ao sexo, ou seja, ligado ao cromossomo X. Se o Tahir tiver uma nova filha, a chance dela carregar o gene da doença, assim como sua irmã mais velha, seria 100%, porque ele só passa para filhas mulheres o cromossomo X. Se ele tem um cromossomo X com aquele gene, ele vai transmitir esse gene para todas as filhas mulheres, e para nenhum filho homem, porque para o homem ele vai passar o Y. E detalhe, se for uma herança dominante, né, um X dominante, todas as filhas dele, inclusive, vão desenvolver o câncer. Se for um gene recessivo,
elas dependeriam do genótipo da mãe para saber se iriam expressar ou não. Tá aqui um cruzamento envolvendo herança ligada ao X, né? Que é diferente daquela herança mendeliana padrão que a gente está acostumado. Repara aqui que para todas as filhas mulheres dele, ele passou, né, o gene, o cromossomo X. Ah, então todas elas receberam pelo menos uma cópia, enquanto que os filhos homens não receberam porque dele receberam o Y. Questão 21. O câncer pode ter ali um fator genético, certo? Mas também pode ser causado ali por hábitos da pessoa, né? Hábitos da vida da pessoa, como por exemplo fumar, exposição excessiva ao sol, substâncias carcinogênicas presentes às vezes em alimentos ou em outros fatores ali que a pessoa possa utilizar, né? Ou seja, o meio ambiente determinando ali uma característica fenotípica, no caso aqui uma doença, né? A alternativa que mostra o princípio biológico associado. A gente pode pensar aqui, letra B, o fenótipo é determinado pelo genótipo e pelo meio. Aqui a gente está pensando em epigenética, né? O meio determinando ali características, né? Determinando inclusive modificações no próprio DNA que podem levar a mudanças também no fenótipo. Então isso aqui é epigenética. Texto para as questões 22 a 24. Metrópoles mais quentes. Simulações indicam aumento na temperatura e redução pela metade de chuvas em São Paulo, Rio e Santos até o fim do século. Então, basicamente, o fragmento do texto que foi usado aqui fala sobre aumento na temperatura média e redução do índice pluviométrico, né, do índice de chuvas. Enfim, para uma pessoa letrada cientificamente, né, ler isso aqui, a pessoa já tem a percepção da iminência do problema. Talvez uma pessoa que não tenha contato, né, com conteúdos científicos lê isso aqui e, poxa, vai aumentar a temperatura, vai ficar mais calor, ou seja, vai ser verão para sempre, né, e vai chover menos. Um carioca, por exemplo, médio, ficaria até animado com isso aqui, pô, vai ser praia para sempre agora, então. Mais calor, menos chuva. Então, uma pessoa que não tem assim, contato, né, com o conteúdo científico das mudanças climáticas talvez até ficasse animado lendo isso aqui, né? A forma como foi redigido não passou para o público geral, talvez, a iminência do problema. O fragmento que foi colocado aqui na prova. Questão 22, super objetiva. Das atividades abaixo, aquela que não emite gás estufa. Fotossíntese, né? O único gás emitido pela fotossíntese é o oxigênio. O oxigênio não é um gás estufa. Agora, a respiração aeróbica produz CO2. Enfim, combustão, né? De moléculas orgânicas, talvez. Gases, enfim, emite CO2. A decomposição anaeróbica, ela também emite CO2. A única diferença é que ela não vai envolver oxigênio no processo de oxidação. Ela vai usar outros elementos, mas vai também produzir CO2. A 23 disse que o aumento na temperatura pode levar a um aumento na proliferação de alguns insetos praga, como baratas e mosquito. Isso ocorre devido. Bom, letra B. Insetos são animais ectotérmicos, ou seja, eles regulam a temperatura deles com base na temperatura do ambiente. Se estiver quente, eles conseguem se aquecer. Se estiver frio, eles vão ficar frios, né? Não tem mecanismo interno de regulação térmica. Dependendo da temperatura do meio para sua atividade, portanto, em períodos mais quentes, eles vão ter maiores taxas metabólicas porque vão conseguir se aquecer mais. Em períodos mais frios, as taxas metabólicas vão ser menores e eles vão, né, ficar menos ativos. Por isso que em dias frios tem menos mosquito, né? E em dias quentes, os mosquitos aparecem. Os insetos são bem sensíveis, né, a mudanças climáticas, assim, temperatura, umidade. A gente sabe aqueles fenômenos, né, por exemplo, quando vai chover, os cupins saem voando, né, tem aquelas revoadas de cupim, por exemplo. Eles são bem sensíveis a questões, assim, ambientais, né, e respondem a isso de forma bem pronta. Aqui no texto eles citaram que Santos, né, funciona o maior porto brasileiro. Isso ficou meio solto, né, parecia que não tinha nenhum objetivo disso no texto. Aqui na 24 eles vão trazer, né, os portos, as cidades portuárias, né, como ali um local de entrada de espécies exóticas invasoras, certo? Que vêm muitas das vezes carregadas, né, no lastro, na água de lastro, ou até mesmo no casco de navios, embarcações. Bom, eles estão falando aqui especificamente do coral-sol, que realmente é uma espécie de coral super problemática. É uma espécie exótica que se adaptou super bem ao clima brasileiro e virou uma praga, né, virou uma espécie invasora. E um dos motivos do sucesso do coral-sol e diversas outras espécies invasoras é a falta de inimigos naturais, né? Grande disponibilidade de alimentos. São espécies muito competentes, né, em obter alimentos, em competir, muitas das vezes por território. Se reproduzem com muita facilidade, né? Tem uma taxa reprodutiva muito alta. E a ausência de inimigos naturais, né? Patógenos, enfim, predadores, torna eles espécies super problemáticas, difíceis de controlar. Esse texto aqui do Bioicos fala sobre o coral-sol. Ele tem um detalhe aqui que eu li, que eu achei muito interessante. Além de tudo que foi mencionado anteriormente, né? O coral-sol também não precisa de zooxantelas para realizar fotossíntese. Que muitos corais, né, têm essa associação com os zooxantelas, que auxiliam eles ali na obtenção ali de nutrientes, alimento. E esses coral-sol não têm essa associação. Então, enquanto muitos corais estão sendo prejudicados por conta do branqueamento, né, que tem a ver aí, claro, com esse tema também de mudanças climáticas,
aquecimento global, gases estufa, acidificação dos oceanos, né, levando ali ao branqueamento dos corais, esse coral-sol estaria, né, não muito preocupado com isso porque ele não tem essa associação, ele não tem essa dependência, então até isso seria um fator de vantagem para ele. O texto para as questões 25 a 28 fala sobre a tecnologia ali do RNA de interferência no controle de pragas agrícolas. Essa tecnologia do RNA de interferência também já comentamos em vídeos anteriores. É um RNA cuja função dele é se ligar no RNA mensageiro, impedindo que esse RNA mensageiro seja traduzido em proteína. E com isso ele silencia, entre aspas, né, determinado gene. Ele diminui ali a expressão de determinado gene ao impedir que o RNA mensageiro seja expresso em proteína. Uma vez que a tecnologia utiliza um ácido nucleico, né, que vai fazer um pareamento específico com outro ácido nucleico, um RNA que pareia especificamente com outro RNA, aqui a gente está falando de uma vantagem em termos de especificidade, né? Você vai combater uma praga específica. Por exemplo, eu quero combater esse besourinho lindo aqui, verde e amarelo, maravilhoso. Eu vou pegar o genoma dele, né? Vou sequenciar, vou pegar o RNA de determinada proteína fundamental dele e vou silenciar aquela proteína. E com isso eu vou perturbar, né, o desenvolvimento ali, o ciclo de vida do bicho e vou combater ele. No texto original citado pela questão, eles vão explicar tudo direitinho a tecnologia. No uso agrícola, RNA de interferência é programado para inativar genes específicos de pragas e patógenos associados a processos essenciais à sua sobrevivência, aquilo que eu tentei explicar, né? Como o nome deixa claro, a molécula sintética de RNA de interferência interfere no processo de tradução de RNA mensageiro em proteína, fragmentando-o, destruindo-o. Dessa forma, o processo de expressão gênica não irá mais ocorrer. Aqui uma ilustração esquemática de como aconteceria o processo. Claro que isso aqui é uma super simplificação, né? A coisa é muito mais complexa do que isso, mas dá pra pessoa ter uma noção básica. 26 vai ter uma pegada mais molecular, né? Suponha que a molécula abaixo, essa aqui, seja parte de um RNA responsável pela síntese de uma proteína, então isso aqui é um RNA mensageiro, vital à sobrevivência da praga. O RNA de interferência, que vai se parear nisso aqui, né? Pra então causar a destruição dele, né? Seria uma sequência que você consiga parear com isso aqui de forma específica. Então a gente tem que buscar aqui nas alternativas a que seria a tal. Eu improvisei um esqueminha aqui só pra ver, né, o pareamento acontecendo, enfim, da forma bem ilustrada aqui. G pareando com C, né, C pareando com G, A pareando com U, porque isso aqui é um RNA, né? E a alternativa, portanto, seria a letra B, mas repara que eles colocaram lá invertido, né? Aqui os 5 linhas e 3 linhas foram fundamentais para resolver a questão. A pessoa tinha que se tocar, né, que essa aqui é a alternativa certa, porém o 3 linhas tinha que ficar pro lado de cá, né? E o 5 linhas pro lado de lá, para ver o pareamento com a parte ali que foi colocada no exemplo. Então, quando a questão geralmente não coloca o 5 linha, 3 linha, o sentido tanto faz, mas nessa aqui eles colocaram, então a pessoa tem que prestar atenção. Então aqui o sentido da leitura é importante. Repara que a letra A era uma pegadinha, ó. Era exatamente a sequência que a gente queria, né? Porém aqui, 5 linha, 3 linha. Tinha que estar invertido como eu fiz lá no slide. Eu coloquei o 3 linha pra cá, o 5 linha pra cá. Então o correto era a letra B. 27 sobre organismos transgênicos. Das alternativas abaixo, aquela que não possui uma aplicação da transgenia. Bom, uvas que recebem pulverização de hormônios para a formação de frutos sem semente. A pulverização do hormônio vai mudar, né? Claro, os hormônios vão ter uma atuação específica no corpo da planta. No caso aqui, eles aplicam algum hormônio, talvez uma giberelina, né? Que faz ali o ovário, né? Que é a parte que a gente come ali do fruto, a se desenvolver, mas sem que haja a formação da semente. Lembrando muito o processo, né, de formação de frutos partenocárpicos. Agora, existem uvas sem semente por aplicações transgênicas, né? Mas aqui ele colocou por pulverização de hormônios, portanto, a gente infere que isso aqui não tem transgenia envolvida. Questões de 28, 29 e 30 vão ser relacionadas aqui a essa imagem que foi trazida, né? Um corte de uma célula com os componentes ali, né? As organelas intracelulares e os números aqui indicando o que seria o nome, né? Então são questões de citologia básica onde a pessoa teria, né, que fazer o reconhecimento da estrutura, talvez relacionada ali com alguma função específica dela. Por exemplo, 28, a estrutura acima aqui é a grande responsável pela disponibilização de energia para a célula. As mitocôndrias, né? Onde é que estão as mitocôndrias? Número 9. Então a pessoa marcar aqui, número 9. 29, a estrutura que deverá estar mais desenvolvida nas células hepáticas de um indivíduo alcoólatra, né? Em comparação com indivíduos saudáveis. Aqui a gente vai pensar na organela que é responsável pela detoxificação do organismo, né? No caso, os retículos endoplasmáticos lisos, número 8. Então a gente marca aqui 8. E o fígado, como tendo essa função importante também, né, de trabalhar na detoxificação, ele vai ter ali nas células, nos hepatócitos, né, muito retículo endoplasmático liso, justamente para poder atuar nesse sentido. Capítulo 12 do Alberts, Organização Interna da Célula, vai falar aqui sobre retículo endoplasmático. Tem aqui um parágrafo importante, que o principal tipo celular do fígado, o hepatócito, também possui grande quantidade significativa de retículo endoplasmático liso, que vai estar mais desenvolvido em indivíduos que têm mais exposição ali a toxinas, né, a substâncias tóxicas, como por exemplo o álcool, drogas. Não que álcool não seja uma droga, álcool também é uma droga. As enzimas que sintetizam os componentes lipídicos estão localizados na membrana do retículo liso, que também contém enzimas, né, que catalisam série de reações para detoxificar.
destoxificar substâncias lipossolúveis e outros compostos danosos pelo metal, enfim. E por fim, questão 30, um organismo que não deveria apresentar a estrutura 13, vamos ver qual que é a 13, centríolos, né? Seria, portanto, roseira. A roseira é uma angiosperma eudicotiledônea. Plantas superiores como angiospermas e a maioria das gimnospermas não vão ter centríolos em suas células. Alguns grupos basais de gimnospermas, pteridófitas e briófitas, vão ter células que contêm centríolos. Os gametas flagelados, né, que a gente chama de anterozoides, vão ter ali um flagelinho, né? E para a estrutura desse flagelo funcionar, você vai ter que ter o centríolo, né, fazendo ali o suporte. Algumas células nossas, por exemplo, como nossos neurônios, por exemplo, miócitos, também não têm centríolos, porque eles não fazem mais mitose, não tem mais formação, né, de, enfim, fuso mitótico, aquela coisa toda. Portanto, essas células já super diferenciadas também não vão ter centríolos. E no caso das plantas, eu só queria chamar a atenção de que alguns grupos basais vão ter, sim, células que contêm centríolos, né? E enquanto que as angiospermas e as gimnospermas superiores, né, não vão ter centríolos, por quê? Porque ali já vai ter o grão de pólen, que vai formar tubo polínico, ou seja, o gameta não vai precisar do flagelo para nadar até a oosfera, né? Ele vai ter o tubo polínico que vai levar ali os núcleos polares, os núcleos espermáticos até a oosfera. Então não vai mais precisar de flagelo. Aqui eu estou mostrando agora o capítulo 16 do Albert, só para ilustrar aqui um cílio, a estrutura do cílio ali, né, o centríolo atuando ali na base, né, na formação ali, porque vai ter um microtúbulo aqui que vai estar fazendo, né, a estrutura, né, desse cílio. Cílios e flagelos eucariontes, né, tem a mesma estrutura ali. Vai ter esse centríolo aqui, depende desse centríolo aqui, atuando ali na produção da que seria a estrutura basal desse cílio, dessa flagelo. Então ali, o axonema do cílio primário é nucleado pelo centríolo mãe, né, no corpo basal, etc. E agora, para finalizar, capítulo 3 do Raven, célula vegetal e cílio celular. Tá aqui uma seção, flagelos e cílios. Flagelos e cílios são estruturas filiformes, blá blá blá. Em algumas algas e outros protistas, os flagelos são estruturas locomotoras que impulsionam o organismo na água. Nas plantas, os flagelos são encontrados somente nas células reprodutivas, gametas, e desse modo apenas em plantas que possuem anterozoides móveis, tais como musgos, hepáticas, pteridófitas, gimnospermas, dos grupos Cicadális e Ginkgo biloba, ou seja, angiospermas fica de fora e gimnospermas superiores fica de fora dessa discussão por conta do tubo polínico. E só para concluir o raciocínio mesmo, ainda que a definição do Raven de centríolo, organela citoplasmática de formato cilíndrico, encontrado externamente ao envoltório nuclear, idêntico ao corpo basal, encontrado nas células da maioria dos eucariotos, exceto fungos, algas vermelhas, células não flageladas de plantas. Eu sei que é um tema bem complexo que exige bastante leitura, vou colocar alguns links na descrição para quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso aqui, mas a ideia genérica é essa. E com isso nós ficamos por aqui. Nesse vídeo eu dei uma enroladinha, né? Essas provas de primeira fase geralmente são muito facinhas as questões, então eu gosto, né, de dar enfim, elaborar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais, né, as questões, trazer algumas leituras a mais. Por isso, né, enfim, são provas menores também, 30 questões. As outras provas maiores eu tendo a ser mais objetivo, mas nessas provas menores eu consigo dar uma enroladazinha a mais. No próximo vídeo, então, a gente vê então a primeira parte da segunda fase da 15ª OBB. Até lá!